vídeo você vai conhecer a história dos Estados Unidos da América no século XIX. Esse é um período importantíssimo para a formação do Estado e da nação norte-americana. É o século da conquista do Oeste, da expansão territorial, que fez com que as 13 colônias do litoral, fundada pelos ingleses, se tornassem a nação de extensão continental que os Estados Unidos é hoje. Esse é também o século da Guerra de Secessão, o mais violento conflito da história norte-americana, que divide o país em dois e que, com a vitória nortista, coloca os Estados Unidos no caminho para se tornar o grande império do século XX. Vamos lá. A expansão territorial dos Estados Unidos é romanticamente chamada de a conquista do Oeste. O fenômeno está diretamente relacionado à chegada de grandes contingentes de imigrantes europeus no século XIX. Estes vêm para a América para fazer a América, ou seja, em busca de melhores oportunidades de vida. A América, neste momento, estava associada, antes de mais nada, à ideia de um vastíssimo território a ser desbravado, o que inclusive vai contar com o apoio do governo norte-americano, interessado em colonizar territórios, aumentar a produção agrícola e, mais tarde, explorar o ouro encontrado no final do século XIX na costa oeste. Além dos interesses econômicos, temos por trás dessa marcha para o oeste uma ideia poderosíssima que é a chamada doutrina do destino manifesto. Como é possível perceber na própria análise do termo, os norte-americanos acreditavam que seu destino já havia sido traçado por Deus, e este seria colonizar todo o continente. Aqui a figura, inclusive, expressa de forma bastante simbólica essa marcha do progresso, da civilização, da cristandade que a América do Norte afirmava representar em direção ao oeste considerado selvagem. Um detalhe que chama a atenção são os indígenas fugindo dessa marcha. As grandes vítimas da conquista do oeste são, sem dúvida, os nativos norte-americanos, que vão ser, em grande medida, exterminados ou confinados a reservas. O aluno deve assim perceber que a conquista do oeste é mais do que simplesmente a conquista de territórios. É mais do que simplesmente a formação das fronteiras. Estamos tratando da formação da própria nação norte-americana, né? De seus valores, de seus ideais, da crença na superioridade dos Estados Unidos perante o mundo. É em nome desta crença na superioridade norte-americana e nos valores que ela representa, liberdade, vontade de Deus, que os Estados Unidos vai enfrentar seus rivais na América do Norte. Sejam eles países europeus, que cederão territórios mediante a compra e a diplomacia, como é o caso da França, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da Rússia, que cedem territórios, né, como a Louisiana, o Oregon ou o Alasca, ou seja por meio da guerra, realizada principalmente contra o vizinho México, que vai perder grande parte do seu território para os Estados Unidos no século XIX. A frase que melhor define essa política de expansão territorial é proferida pelo presidente Monroe. Ela é a base daquilo que foi conhecido como a doutrina Monroe, a América para os americanos, ou se você preferir, a América para os norte-americanos. Outro importante evento na história dos Estados Unidos do século XIX é a chamada Guerra de Secessão, que ocorre entre 1861 e 1865. Como o próprio nome já diz, é um conflito separatista que vai opor os estados do sul dos Estados Unidos, os separatistas, aos estados do norte. Este conflito é considerado o mais mortal dentro da história norte-americana, matou milhões de norte-americanos. Para entender o conflito, é preciso observar as diferenças que dividiam norte e sul dos Estados Unidos no século XIX.
No norte, é possível afirmar, se desenvolve no século XIX uma sociedade e economia mais progressista, baseada no avanço da industrialização e do movimento abolicionista. O sul caminha na direção oposta, ou melhor, não caminha. O sul dos Estados Unidos permanece muito semelhante ao do período colonial, com sua economia baseada no latifúndio, monocultor, exportador e escravista, a chamada plantation. Temos aqui, então, a principal diferença entre os dois territórios a motivar o conflito. A vitória na guerra, após 4 sangrentos anos e a quase destruição da economia sulista, é a vitória do Norte e do projeto econômico que ele representa. As consequências disso são, em primeiro lugar, um enorme ressentimento por parte das populações dos territórios sulistas com a abolição forçada e aquilo que eles enxergavam como o fim de seu estilo de vida, o branco na casa grande e o negro na senzala. Esse sentimento de ressentimento está ligado a demonstrações violentíssimas de racismo, como as realizadas pela Ku Klux Klan, que vai, inclusive, existir até meados do século XX, responsável aí por atos de violência, linchamentos contra negros e contra brancos a favor da integração racial. Além disso, a vitória nortista representa a vitória de um modelo de nação industrializante, expansionista, crente em sua superioridade. Os Estados Unidos, ainda no século XIX, iniciam o que a gente chama de política imperialista, e você inclusive observa de forma irônica aqui nessa imagem, com o presidente Roosevelt segurando um porrete, um big stick, um pau grande, enquanto com seus navios cerca o mar do Caribe. Em busca de mercados consumidores e matérias-primas, os Estados Unidos industrial desponta como a grande potência da América Central. Faça o exercício. Até!